Quem está aqui com a gente, Mayra, já conhece como funciona o nosso esquema. Quem está presencial, levanta a mão que as meninas levam para vocês o microfone para vocês fazerem perguntas. E quem está no online comigo, entra aí na plataforma, na lateral esquerda tem o botãozinho para envio de perguntas para o nosso tablet, tá bom? Então não deixem de fazer perguntas que eu posso fazer aqui diretamente para a Mayra para vocês. E olha, eu também vou fazer pergunta para vocês se vocês não fizerem, tá? Posso começar? Alguém por aqui ainda? Ou já, quer dizer? Mayra, quais são hoje os maiores obstáculos que as empresas talvez encontrem no momento de implementar políticas de diversidade nas organizações? Falta de experiência. Anos atrás, olhando muito para o mercado corporativo, tá, gente, com um recorte específico, a gente identificava que com relação à diversidade e inclusão, haviam momentos diferentes. Então, tinham empresas que estavam iniciando, tinham empresas que já estavam um pouco mais avançadas e outras que já estavam mais lá na frente. Né? Então, assim, todo o início, ele é mais conturbado. Como é que você começa? E o medo de errar. Né? Então, assim, o medo de errar também é uma coisa, né, que dá mais trabalho quando se trata de uma empresa, de uma organização maior e por aí vai. E quando você vai falar sobre diversidade, existe um medo ainda maior que é, caramba, eu não quero pisar no pé de ninguém. Então, essa questão, eu acho que a gente tem também que ser inclusivo com quem está entrando, né, entrando enquanto pessoa física e jurídica, tá, nesse tipo de discussão. E como você acredita que o trabalho da diversidade, da inclusão dentro das organizações vai impactar nos próximos anos? A gente sabe que hoje está muito em voga, hoje é um tema e uma ação que está muito presente nas organizações, mas nunca foi assim. Mas em quanto tempo você acha que a gente consegue visualizar, sentir diferença nesse ambiente de trabalho a partir da diversidade e da inclusão? E da inclusão, porque ser só diverso não adianta, né? Eu preciso ter o trabalho da inclusão. Você acha que isso vai demorar para ser raiz dentro das organizações, para trazer transformação para dentro das organizações? Eu acredito que nos últimos 15 anos, gente, já teve bastante avanço. A gente tem mais diversidade nas organizações, e, inclusive em cargos de liderança. Precisa mais? Com certeza. Vamos precisar. Não dá para precisar também em que momento a gente vai começar a ver mudanças mais sistêmicas e estruturantes, porque a gente está falando, por exemplo, de coisas que são, né, de estrutura. Mas o que eu consigo ver é que, apesar de existirem pressões internacionais contra a diversidade e inclusão, que impactou no Brasil, né, isso fez, na verdade, uma varredura. Em que sentido? Aquelas organizações que não eram verdadeiras, elas acabaram ficando de lado. E aí ficou claro quem eram aquelas que eram verdadeiras. Verdadeiras em que sentido? Em resiliência. Elas permaneceram. E essas que estão, de fato, com diversidade e inclusão, elas estão prosperando e sobrevivendo. Porque existem números, gente, que clientes eles acabam comprando mais quando tem mais diversidade, ou quando você tem, inclusive, a inclusão do meio ambiente, na questão de sustentabilidade. Então, assim, a gente vai percebendo, sim, as mudanças, e aquelas empresas que estão efetivamente, dando o exemplo do corporativo, implementando, elas vão se tornar mais robustas. Porque na hora que tiver algum tipo de mudança, de adaptação que precisa ser feita, elas estão um pouco mais à frente, por ter diversidade e inclusão. Elas têm essa vantagem, vamos dizer assim, é uma vantagem no negócio, competitiva. Pela questão de... A gente sabe mesmo que tem pessoas que não consomem de empresas que não trabalham a diversidade, a inclusão e tudo mais. Mas, para além disso, elas têm ali uma vantagem no seu ambiente de trabalho. Completamente. No sentimento de pertencimento dos seus colaboradores, na entrega que você tem de um colaborador que se sente parte da empresa, é completamente diferente. É outra dedicação. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu mencionei desse projeto que eu estou com uma equipe brilhante, que a gente está com essa nuance de diversidade, que é um projeto grande para 500 mulheres. Foi uma só pessoa que deu esse pontapé. Uma jovem negra de 26 anos. Isso aconteceu porque o chefe dela pegou e falou, vai e faz. Então, assim, olha o impacto que isso causa. E eu vi isso várias vezes. Eu estou trazendo aqui um recorte desse exemplo, mas é sobre empoderamento, é sobre pertencimento. Você faz com que as pessoas floresçam. E eu sou um caso, porque eu lembro que a minha chefe, ela me fez florescer. Porque ela me deu autonomia para fazer e acontecer em São Paulo. E eu lembro que ela me disse uma coisa que me marcou enquanto liderança, e eu trago isso para as minhas equipes. Ela virou um dia para mim e disse assim, Maíra,
as duas únicas coisas que eu preciso garantir aqui é que vocês tenham condições para trabalhar e estejam felizes com o que estão fazendo. Caramba, ouvir isso teve um impacto em mim, que assim, eu trabalhava, lembra do dado que eu falei, do pertencimento, etc. Eu trabalhava, mas assim, com tanto afinco que segunda-feira se tornou meu dia preferido da semana. Até hoje. Estranho. Mentira, gente, deve ser muito bom, realmente. A gente trabalhar com prazer estranho. é outra entrega, é outro resultado. E é isso que a gente faz aqui, assim, é um prazer para mim estar aqui com vocês sempre, todo mês. Alguém aqui da plateia? Alguém? Posso seguir? Muitas empresas acreditam que estão fazendo um trabalho, uma cultura inclusiva nas organizações. Às vezes, isso está só no papel, não está muito na prática. Mas se você pudesse eliminar uma prática das organizações que fazem com que elas pensam que estão trabalhando a diversidade e a inclusão, mas não estão, qual seria essa prática? Mudaria a liderança. A questão está na liderança. Quando você tenta implementar diversidade e inclusão, mas a tua liderança não é diversa, você não vai conseguir ter diversidade e inclusão na prática. Então, assim, para mim é muito claro, a gente precisa trazer diversidade. Hoje, por exemplo, eu também atuo na área de governança, né? Eu estou como conselheira em algumas organizações. E, recentemente, eu recebi um convite para fazer parte. Mas por quê? Porque eles precisavam de pessoas amazônidas, aliás, uma pessoa amazônida, pelo menos, no conselho, porque não havia ninguém. E eles sentiram falta. Né? Na verdade, não sentiram falta. Houve uma demanda, tanto interna da própria equipe, quanto externa, né, dos parceiros, de que para você trabalhar na Amazônia, você precisa de Amazônia. Né? Então, assim, eles tiveram que começar a mudar lá por cima, né, nível conselho, para poder justamente trazer essa mudança. Né? Então, tem que mudar a liderança, gente, tem que mudar. No caso, gestão, mas eu trouxe o exemplo aqui de conselho, né? Tem que fazer. E quais lideranças que quais competências que essas lideranças precisariam desenvolver para enxergar a necessidade desse trabalho de diversidade e inclusão nas organizações? Pode parecer contraintuitivo, gente, mas eu diria que a autoliderança. Você precisa ser o líder de si. A gente precisa entender que nós não somos um alecrim dourado. A gente também erra. A gente também tem viés. A gente também tem questões, medos, inseguranças e dúvidas. Principalmente enquanto liderança, né? Porque a um dado momento você também não pode se expor muito porque você tem pessoas para liderar. Imagina se eu panico na frente da minha equipe. Mas eu também sou humana. Né? E eu tive uma liderança muito humana ao longo da vida, felizmente, né? Que me mostrou que eu também posso ser humana para com as minhas equipes. E é isso que faz com que elas se sintam também pertencentes. Então, é um equilíbrio. Eu diria que essa questão do líder de si, ela é um ponto principal. Porque você fazer o quê? Os modelos mentais, né, da teoria do Peter Senge. Você precisa questionar os teus próprios vieses, a forma como você pensa. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo é ter coragem para fazer algum tipo de implementação. E aqui você faz, mas não é sozinho. Mas é preciso puxar. E eu acho que primeiro vem de dentro para fora. O modelo da liderança arrasta, né? Isso Arrasta. é verdade. Se a liderança compra essa necessidade, enxerga a necessidade e implementa um processo ali de trabalho de diversidade dentro das organizações, ela leva de arrasto o resto da equipe toda. E isso é visível dentro das organizações. Total. As lideranças são sempre a palavra-chave que aparece aqui no nosso palco. É impressionante. Agora, eu tenho uma questão, gente, com relação à liderança, tá? Não é porque eu não tenha um cargo de chefia que eu não seja uma liderança. Porque ser chefe e ser líder são coisas distintas. E eu posso ser uma líder sendo estagiária. Porque é uma questão de atitude e posicionamento. E eu estou lendo um livro agora recentemente, muito diferente, por um lado, do que eu estou falando aqui, que é de uma brasileira humanitária que esteve em 40 países em guerra, desastre, esse tipo de coisa. E ela trabalha com vídeos participativos. Ela vai para lá para as pessoas darem a sua opinião sobre o que está acontecendo com elas, para poder levar isso a nível internacional, para tomarem melhores decisões. Mas foi com isso que ela fez o quê? Despertou meninas, jovens, como liderança. Não só naquele trabalho, mas que elas começaram a atuar localmente nas suas comunidades e cidades, através desse fomento, né, de liderança. Então, sim, uma pessoa que é jovem, que não tenha cargo, ainda assim pode ter uma atitude de liderança. Uma pergunta que veio aqui do nosso online, o Onassis pergunta: quais são as principais ações que uma organização pode adotar
para garantir que a diversidade e inclusão não fiquem apenas no discurso, mas sejam percebidas na prática pelos seus colaboradores? Bom, o primeiro deles é a liderança. A segunda delas, para mim, gente, é estabelecer políticas claras sobre isso. Terceiro, contratação. Precisa contratar. Porém, não adianta só contratar na base. A gente viu muito isso alguns anos atrás, né? Movimentação de contratação na base, mas se aquilo não escalava, as pessoas não se reconheciam, não se sentiam pertencentes, e aí estagnava. Né? Então, assim, a liderança, né? O planejamento, contratação, eu acho que são três aspectos que, se bem amarrados, eles fazem com que isso permaneça. A outra coisa também que pode ser interessante é sair da sua própria organização e ver o que outras empresas e organizações estão fazendo como o chamado benchmark. O que está acontecendo no mercado que, de repente, possa ser usado dentro da minha organização? Né? Então, esse aspecto também tem ajudado bastante a buscar inspirações. Não é copiar simplesmente, mas adaptar, né, ao contexto local. Porque cada um tem o seu momento, né, de estágio de amadurecimento com relação a essa pauta. Então, esses são os quatro pontos. Maravilha. Tem uma pergunta ali? Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Maíra. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é a seguinte. Pelo que eu depreendi de muitas das suas respostas de agora, quando essa diversidade em uma grande organização não consegue fluir, é uma questão da liderança. Mas dizem por aí que, às vezes, faltam pessoas capacitadas para essa ascensão da diversidade. Faltam pessoas diversas para assumir algumas posições. A minha pergunta é, você acha que é necessária uma política afirmativa, principalmente falando de Brasil, para que essa diversidade ocorra, ou é sempre uma questão de que a empresa não foi capaz de promovê-la? Olha, tu trouxeste um ponto que eu ouço com uma certa recorrência sobre a questão de não ter profissionais com relação à Amazônia. Temos dois aspectos aqui. O primeiro deles é falta de networking com as pessoas corretas. E eu identifiquei isso há muitos anos atrás, quando um amigo meu do mercado financeiro, homem, branco, hétero, cis, ele quis contratar uma pessoa com recorte racial e estava demorando muito. E ele me contou a jornada dele. Porque ele mesmo se deu conta de que na rede de relacionamento dele, ele não tinha pessoas com esse recorte. Então, assim, se você não tiver cuidado, você vai dizer que, não tem. Mas, na verdade, é o teu alcance. Mesmo que você tenha um edital, uma chamada aberta para uma vaga, ela precisa chegar nos lugares certos. Porque senão você vai ter percepção de que não tem. Então, essa é a primeira camada. A outra camada é puro preconceito. Porque alguém pode estar ganhando com isso. Com a não tem. Isso acontece. Tem um terceiro fator também, né, que eu diria que existem sim profissionais com recortes, a gente é que não conhece, existe sim a questão de preconceito, mas existe também a questão de que nós precisamos formar novas pessoas para novas habilidades, para novos cargos e etc. Então, é preciso ter um olhar muito estratégico para isso. Então, tem essa questão da liderança, sim, né, porque alguém tem que puxar isso aqui internamente, tanto para alcançar, né, pessoas que têm um recorte, pessoas com deficiência, por exemplo. Estou citando aqui um exemplo, tá, para sair do racial. Quanto à questão, sim, de preconceito, mas tem a questão de formar. Né? E como é que você pode formar? Gente, internamente, dentro das nossas organizações, a gente pode formar pessoas. Eu vou falar de um caso bem drástico aqui, bem distante, tá? Vou falar da Anitta. A Anitta, ela montou a equipe dela anos atrás para escalar internacionalmente com pessoas que não eram do marketing, para fazer marketing, do financeiro para ser financeiro, do CEO para ser CEO. Ela tirou todas as pessoas que estavam ali, né, especializadas naquilo. Ela treinou do jeito que ela queria. Ela moldou. Né? Então, eu estou trazendo a Anitta aqui como um exemplo meio fora da curva, né, para mostrar que, às vezes, dentro das nossas próprias equipes, a gente pode ter pessoas que estão ali na base, que podem ser formadas, e tem vários casos de pessoas que ascenderam a cargos altos de liderança em grandes empresas, em grandes organizações, que entraram por sistema de trainee, de estágio, né, e etc. Então, eu acho que tem esses três vieses, tá? Com relação ao que tu trouxeste. Para finalizar, espero ter respondido. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa amiga Kátia Galvão.
Primeiro ela fala, Mayra, muito obrigada por nos lembrar que somos parte da natureza e por isso podemos e devemos aprender com ela. Estamos vivendo no momento um importante momento com o ingresso de novos servidores na administração pública, resultado do concurso nacional unificado, que aconteceu, né, o CNU. Que recado ou sugestão você daria para as pessoas que saíram de seus estados e estão em Brasília dando seus passos no serviço público e longe de suas casas? É o que a gente fala do pertencimento, né? Elas deixaram sua casa, deixaram seu lar para virem atuar aqui em Brasília. Que recado que a gente pode dar para essas pessoas? Nossa, me deu a sensação de que ela é um desses casos, sinta-se bastante acolhida. Eu acho que Brasília é uma cidade acolhedora para isso, porque nós temos várias gerações de pessoas que vieram de outros lugares do país. Então, é como eu enxergo, por exemplo, aqui a capital, né? Eu acho que Brasília tem essa característica, a gente estava até conversando, né, sobre isso, que Brasília é um microcosmo do Brasil inteiro. Eu acho que aqui é o único lugar onde você encontra pessoas do Brasil inteiro, em todas as camadas sociais. Aqui tem gente rica, tem gente rica do Brasil inteiro, ou pelo menos de vários lugares. Assim como você vai ver na base também, né, com vulnerabilidade. Então, assim, Brasília, especialmente para mim, ela é muito diferenciada por isso, porque ela tem uma característica de acolher pessoas do Brasil inteiro. Agora, quando você faz um deslocamento para um lugar que não é Brasília, o que eu vejo que mais acontece é você buscar pessoas que são pares. Isso aqui é muito natural. Eu lembro que quando eu fui para Genebra, a primeira coisa que aconteceu foi encontrar outros brasileiros. Então, isso inevitavelmente ajuda bastante. Por outro lado, eu vou sugerir e aconselhar o que eu fiz quando morei fora. Morei em Genebra, morei em São Paulo, que é sair das bolhas. Porque senão você perde uma oportunidade gigantesca de ampliar o teu repertório cultural, intelectual, social. Então, assim, eu sou daquelas que gosta de navegar em novos mares, porque eu sei que tem muitos ganhos que são interessantes. Então, eu acho que é isso, né? Você buscar os teus pares, sim, mas também deixar a mente aberta para poder, enfim, aumentar o teu repertório. É onde entra o slide do prato colorido, né? Então, sim. É onde a gente ganha com a diversidade, ganha com o diferente, ganha até mesmo no embate. Quando a gente diverge das pessoas e a gente troca acerca dessa divergência, a gente também ganha. Muito. A gente também ganha conhecimento, a gente pode até se descobrir errado ou certo, mas nessa troca, a gente ganha conhecimento. Concordo plenamente. Faz total sentido. E é bom a gente se posicionar com o que a gente pensa, porque é uma troca. É sobre troca. Que nem as árvores, né? A gente está trocando informações. É sobre isso, no final das contas, né? A beleza da diversidade e inclusão. Nas organizações, você identifica alguma competência ou alguma característica que é muito valorizada e que acaba que outras características diversas sejam deixadas para trás? Tu falas de uma hiperdominância? Alguma característica ou competência que é tão procurada nas organizações que acabam que as pessoas deixam de enxergar outras características que também são valiosas, que também podem contribuir em detrimento dessa. Aquela coisa da alta performance, talvez, não sei, a velocidade da entrega. Às vezes a gente está tão focado em tudo aquilo que a gente espera que aconteça dentro da organização, que eu tenho uma característica peculiar em alguém que eu deixo de enxergar como que aquilo poderia agregar para a minha equipe ou para a minha organização. Eu não sei se é uma habilidade, mas eu acredito que performance, resultado e produtividade é algo que chama muita atenção. Uhum. E que, às vezes, a gente ignora todo o resto. Pode, inclusive, ignorar a saúde mental dessa pessoa que está performando muito. Isso pode ser um perigo, porque por trás pode estar um grande burnout desse tamanho. Né? E, mais uma vez, voltando à liderança, a gente tem que estar atento, né? Porque se você está performando bastante, é que nem um carro, se você bota o bicho para rodar, ele está rodando, está produzindo, e ele não está sendo mantido, né? Ele vai quebrar. Então, assim, eu acho que é isso, né, na minha percepção, não é necessariamente uma habilidade, mas um resultado, e eu também ficaria muito atenta sobre isso, porque assim, eu acho primordial a gente cuidar de pessoas, porque quando você cuida de pessoas, pessoas cuidam de organizações. E acaba que isso acontece, quando a gente conhece aquela pessoa que tem uma alta performance, que entrega mais rápido, melhor, mais ágil, tudo hoje é muito urgente, né? E eu deixo para trás aquela pessoa que talvez
seja mais detalhista, mais analítico, mais entregue também na mesma qualidade, eu acabo sobrecarregando essa pessoa da alta performance e deixando baixa demanda para outra, o que também adoece. Totalmente. Você se sentir pouco demandado também adoece no ambiente de trabalho. Totalmente. Imagina juntando os dois. Como não daria? Né? Então, assim, isso é uma nuance de diversidade. Exatamente. Gente, é um leque muito grande para tratar desse assunto. Mário, eu quero te agradecer por ter estado aqui com a gente, por ter trazido o seu conhecimento, por ter aberto a nossa mente acerca dessa temática que ainda precisa muito ser falada e refletida nas organizações e na nossa vida como um todo, eu acho, né, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, gente.